Olá pessoal, vamos continuar aqui. Essa aqui é a continuação do vídeo anterior. Só recapitulando, a gente estava fazendo esse exemplo aqui, onde o objetivo é calcular a transformada z de um sinal finito. Nesse caso, nós temos uma rampa discretizada que só tem valores diferentes de zero até o instante 3t. Desses instantes acima do 3t, o sinal é zero. Ok? Então, aplicando a definição, nós vamos. A ideia aqui, nesse caso, é que a gente nem vai ter uma função como essa numa tabela. Para sinais finitos, nós normalmente aplicamos a definição. Por quê? A partir desse instante aqui, o sinal é nulo, é tudo zero. Então a gente só precisa se preocupar com os instantes indo de k, 0, que é onde começa o sinal, até 3, da nossa definição. Então, expandindo esse fórmula de somatório aqui, nós temos f de 0 z elevado a 0, f de 1t vezes z elevado a menos 1, f de 2t, que é o segundo instante, z elevado a menos 2, e f de 3t, z elevado a menos 3, ok? Que são os únicos valores aí diferentes de 0. Daqui em diante a soma seria toda nula, então a gente não precisa se preocupar com ela. Substituindo os valores, o primeiro valor é 0, ok? O segundo valor é 1, esse aqui é 2 e o último valor é 3, ok? Então, substituindo os valores 0, 1, 2 e 3, nós temos aí z elevado a menos 1, 2z elevado a menos 2 e 3z elevado a menos 3. Lembrando que os termos elevados a expoente negativo é o inverso desse termo, né? O z elevado a menos 1 é 1 sobre z, z elevado a menos 2 é 1 sobre z ao quadrado, e z elevado a menos 3 é 1 sobre z ao cubo. Fazendo essa troca e depois tirando o mínimo múltiplo comum aqui, fazendo um pouquinho de álgebra, a gente chega nesta expressão aqui, que é a transformada z deste sinal. Ok? Isso aqui é bem simples, porque o sinal é finito, então a gente não aplica a definição direto e não precisa fazer nenhum macete matemático aqui, nem aplicar soma de progressão geométrica ou alguma propriedade das séries. Ok? Aqui nós temos então uma tabela dos valores das funções e os sinais mais comuns usados em controle. Nós temos eles aqui no formato analógico. A transformada de Laplace, então essa coluna aqui já é conhecida de vocês. E aí a correspondente transformada z. Olha o degrau aqui que nós fizemos no primeiro exemplo, onde dava 1 sobre s, a transformada de Laplace, e a transformada z que nós fizemos dá z sobre z menos 1. Tá? E a diferença é que essa última coluna é para mostrar o sinal discretizado. Enquanto o sinal analógico depende do tempo, o sinal discreto ele depende aí de instantes de amostragem, múltiplos de kt. Então aqui nós temos uma rampa, que é o sinal que nós fizemos no segundo exemplo, e aí temos aí uma série de outros sinais, né? Um destaque vai para o nosso sinal exponencial, que a gente usa muito em controle, e cuja transformada z está aqui, ó. Z dividido por z menos e elevado a menos at, onde esse a é o coeficiente aqui, faz parte do expoente da exponencial, e o t é o período de amostragem. Ok? Assim como a transformada de Laplace, a transformada z também tem um conjunto de propriedades. Ela é uma transformada linear, ok? Então aqui tem as propriedades de linearidade dela. Quando precisa ser feita a derivação no domínio complexo, ou no domínio do tempo discreto, nós temos as propriedades aqui. E o teorema do valor final e do inicial, né? Nós normalmente usamos bastante o teorema do valor final para identificar aí o valor da resposta de um sistema no regime permanente. Ok? Então aqui note que, diferente da transformada de Laplace, onde a gente faz um limite tendendo a zero, aqui o nosso limite de z, o z tende a 1, e você multiplica a sua transformada z por esse termo aqui, 1 menos z elevado a menos 1, ok? E depois faz o limite deste resultado, o z tender a 1. E o resultado que aparece aqui, nessa expressão de limite, é o valor para o qual a sua função vai convergir em termos de resposta lá no tempo real, no tempo discreto. Ok? Agora, para a gente poder finalizar a aula de hoje, vamos dar uma olhada aí no conceito básico de como a gente faz a transformada inversa, né, da transformada z. A gente tem um sinal
já no domínio Z discreto, né, no domínio do complexo Z, e nós queremos voltar aí para o nosso domínio discreto, o domínio dos sinais amostrados, KT. Um exemplo comum e simples, embora a gente tenha os exemplos, os casos análogos à transformada de Laplace, mas um exemplo bem simples é aquele que a gente tem polos reais, lembrando que polo é a raiz do denominador, então esse conceito continua valendo aqui para o controle digital, né? Os polos eles são as raízes do denominador, e o procedimento para a gente fazer a transformada inversa é muito parecido com a transformada de Laplace. A gente tem que fazer a expansão em frações parciais, e essa expansão é realizada em duas etapas. Primeiramente, a gente obtém uma função não a f de z, mas sim a f de z dividida por z, e a partir desta expressão aqui, nós calculamos a expansão em frações parciais para ela. Aí a gente vai seguir o mesmo modelo que a gente seguiu, aí, a mesma sequência que a gente fez para a transformada de Laplace. Depois que a gente faz isso, a gente multiplica o resultado que a gente obteve aqui nesse item 1 por z, para obter de volta o f de z, e aí a gente pode aplicar a transformada z inversa simplesmente olhando a tabela, como a gente já fez outras vezes em controle clássico para transformar de Laplace. Okay? Para a gente poder exercitar isso, vamos ver um exemplinho aqui, onde a gente vai calcular a transformada inversa, né, z, desta função aqui, 0,5 multiplicado por z, dividido pelo fator z menos 0,5 multiplicado por z menos 0,7. Então vamos seguir aqueles dois passos para a gente poder obter aí a expansão em frações parciais. O primeiro deles é obter a função f de z dividida por z. Note que nesse nosso exemplo, como a gente tem um z multiplicando o numerador aqui, esse passo corresponde simplesmente a trazer esse fator z dividindo aqui para o primeiro membro, ok? Foi isso que a gente fez aqui, nessa passagem matemática, ok? A partir daqui, a gente vai seguir a mesma sequência de passos que a gente fez aí para transformar de Laplace. Como nós temos dois polos, né, ó, nós temos um polo aqui igual a 0,5 e nós temos outro polo aqui igual a 0,7. Então, por ter dois polos reais, nós vamos dividir aí a nossa expansão em frações parciais em dois termos. Um termo correspondente ao primeiro polo e um outro termo correspondente ao segundo polo. E agora no nosso problema aqui, ele se resume a calcular esses valores dessa variável a e dessa variável b, que são chamados aí os resíduos da nossa expansão. Ok? Aí tem diversas formas de fazer isso, e uma que normalmente eu explico aí para vocês na aula é pegar o denominador desse primeiro membro e passar ele multiplicando para o segundo membro, fazendo aí os cancelamentos dos termos comuns. Né? Se a gente fizer isso aqui, a gente vai obter esta equação, essa expressão simples aqui, essa identidade simples aqui, onde 0,5 né, é idêntico a esse fator aqui que nós estamos tentando descobrir. A multiplicado por z menos 0,7 mais b multiplicado por z menos 0,5. Quando nós chegamos nesta expressão, a gente precisa simplesmente substituir os polos da função original, um de cada vez. Então, fazendo uma substituição por um dos polos, que é 0,7, se nós substituirmos 0,7 aqui, ao colocar z igual a 0,7, esse termo aqui ele vai ser cancelado. Vai ficar zero. E esse termo aqui vai ficar 0,7 menos 0,5, que dá 0,2. Então a gente vai ter a seguinte expressão: 0,5 igual a b, que multiplica 0,2. Fazendo essa continha e isolando o termo, nosso b vai dar 2,5. Agora, substituindo o outro polo, que é 0,5, ao fazer essa substituição, quem vai ser cancelado é este termo aqui, porque vai dar 0,5 menos 0,5. Esse termo vai embora, e aqui 0,5 menos 0,7 dá menos 0,2. Então, 0,5 fica igual a menos 0,2a, e fazendo aí a conta, nós temos menos 2,5 como resultado. Assim que a gente encontra os resultados de A e B, né, que nós encontramos aqui, basta substituir os valores na nossa expressão
que tem as frações parciais, ok? Então vamos repetir aqui nesse outro slide essa identidade originalmente que a gente começou a trabalhar e substituir aí os valores de A, que é menos 2,5, e B, que é 2,5. Lembrando que este termo aqui, ele veio lá do primeiro passo e ele corresponde a f de z dividido por z. Lembram disso? Então agora a gente tem que retornar ao objetivo inicial, que é obter a transformada de f de z. Então a gente vai passar esse z multiplicando de volta para o segundo membro. Ao fazer isso, ó, esse termo z ele vai multiplicar tanto esse fator quanto esse. E a gente vai obter esta expressão aqui, que corresponde aí a uma expressão em frações parciais da nossa função transformada. E agora a gente tem condições de olhar para as tabelas de transformada z e encontrar os fatores comuns aí para fazer a inversa. Se eu estou trazendo aqui para vocês um destaque daquela tabela que eu mostrei nos slides anteriores, em que esta função aqui ela tem o formato da exponencial. Como é que dá para identificar isso? Z, né, nós temos uma constante que fica aqui colocada do lado de fora, nós temos z dividido por z menos um valor numérico. Z dividido por z menos, esse termo aqui, elevado a menos at, é um valor numérico, porque o a é um expoente conhecido, ele vai ser um número, e t vai ser a taxa de amostragem. Então esse termo todo aqui, ele vira um número. Essa célula aqui de cima, esse item, é exatamente igual a esse aqui, ó, z dividido por z menos a. E a transformada inversa z dessas duas expressões aqui, que representam a mesma coisa, quando você identifica a exponencial, o valor do coeficiente aqui do expoente a e o período de amostragem, você pode fazer a transformada para e elevado a menos a vezes t vezes k. Quando aparece um número aqui, na verdade você vai substituir tudo isso aqui por esse número. Então eu coloquei aqui, ó, z menos a. Você substitui todo esse fator aqui por esse número a aparecendo elevado a k. Tá? Essencialmente essas duas expressões significam a mesma coisa. Então no nosso caso, ela está muito mais parecida com essa de baixo, onde a gente vai ter que fazer simplesmente essa passagem aqui. Tá? Então, fazendo essa passagem, vamos lá. A gente sai do f de z e volta a ter uma função no espaço amostrado aí, f de k. Nosso coeficiente menos 2,5 aparece aqui. E a transformada do termo z dividido por z menos 0,5, de acordo com essa expressão aqui, ó, z dividido por z menos 0,5, vai aparecer o próprio valor, 0,5, sem o sinal, ok? Elevado a k. Então aparece aqui. Repetindo o mesmo procedimento para essa outra função, 2,5 multiplicado por 0,7 elevado a k. Tá? Isso aqui é a forma fechada da sequência que dá origem a esta função aqui que a gente fez a transformada. Tá? Se a gente quiser representar isso no tempo contínuo, nós temos que lembrar que, na verdade, as expressões em tempo contínuo correspondem a essas sequências multiplicadas por aquele trem de impulsos que representa aquele amostrador ideal. Então a gente teria que escrever dessa forma, uma somatória de infinitos termos aí, onde cada termo dessa série, que esse aqui é o nosso f de kt, aparece multiplicado aí por um trem de impulsos que está deslocado de kt. Lembrando que é importante mencionar que para a gente poder fazer a representação correta disso daqui, a gente precisa ter, em alguns casos, o conhecimento do período de amostragem. Okay? Quando nós estamos trabalhando só com análise no domínio Z, nós vamos poder, em alguns momentos, trabalhar sem a necessidade de utilizar o período de amostragem. Tá ok, pessoal? Bom, a aula de hoje era isso, ela foi dividida em dois pedaços. No primeiro vídeo a gente fez a transformada de ida e os conceitos iniciais da transformada Z, e nessa segunda parte aqui nós fizemos aí uma análise inicial de um dos primeiros exemplos da transformada Z inversa. É isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Bons estudos a todos.